E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma ótima empresa pagadora de dividendos que você tem que ter na carteira em 2021. Então, bora pro vídeo. Fala, jovem, se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo porque vai ser uma honra ter você acompanhando a gente e aprendendo cada vez mais como atingir sua independência financeira e investir. Então, bora ver qual é a situação da Itaúsa no momento atual pelo qual estamos passando. Desde o começo do ano, a Itaúsa, tá? Mais especificamente as ações preferenciais, que seriam a ITSA4, vem acumulando uma queda de um pouco mais de 30%. Isso gerou muitas dúvidas em diversos investidores se é o momento certo para comprar, se é o momento para vender. E foi pensando nisso que eu trouxe para vocês hoje uma análise, tá? Com base no relatório da Levante. Caso você não saiba, a Levante é parceira aqui do MDI. Bora começar essa análise, vamos ver o que eles falaram no relatório e o que eu acho disso. Sem mais delongas, vamos começar a introduzir para vocês o que é a Itaúsa. Bom, a Itaúsa é uma holding pura, tá? Ela basicamente é uma empresa que não gera receita própria através de venda de serviços ou produtos. Ela basicamente gera receita com a equivalência patrimonial. Então, ela vai lá e investe em outras empresas como Itaú, Alpargatas e Duratex, são as três ações que compõem a carteira de Itaúsa. Então a gente pode falar que essa empresa, né, essa holding brasileira, é basicamente uma Berkshire Hathaway do grande investidor Warren Buffett, só que brasileira, tá? Então ela segue os mesmos princípios de investimentos que o Warren Buffett possui, que é basicamente gerar valor, né, para os seus acionistas através dessa equivalência patrimonial, comprando outras empresas. E bom, antes da gente começar a ver os riscos pelo qual o setor bancário está passando, pelo qual a Itaúsa está passando, eu já deixo aqui falando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda. É apenas uma análise que eu estou fazendo para vocês entenderem um pouco mais do cenário atual pelo qual a gente está passando. Bom, como eu já falei anteriormente, a Itaúsa ela é uma holding composta por basicamente três ações na carteira dela: Itaú, Alpargatas e Duratex. Então, o Itaú ela tem 91,8% do banco, tá? Na posição da carteira dela. Já a Alpargatas ela tem 4,6% e Duratex ela tem 3,6%. Mas como a gente falou, a Itaúsa ela não gera receita, tá? Ela consegue a receita nessa equivalência patrimonial. E pelos momentos que a gente está passando, a Ibovespa caiu bastante, as ações desvalorizaram muito, e com isso, as receitas provindas dessa equivalência patrimonial da Itaúsa no começo do ano caíram 43%, tá? Quando a gente compara no mesmo período, que será o mesmo primeiro trimestre de 2019. Então, no primeiro trimestre de 2020, essa receita foi de 2,8 bilhões de reais. Foi uma queda bem expressiva, tá? Mas é aquilo, como a gente está passando por um momento de dificuldades, que a gente está num momento muito incerto, a gente consegue entender o porquê aconteceu isso. E o maior fator disso ter acontecido é no caso dos resultados do Itaú terem piorado também. Então, como a Itaúsa, ela depende basicamente de 91,8% da carteira dela Itaú, ela depende muito do Banco Itaú. E nesse momento que a gente está passando, o setor bancário principalmente está sofrendo muito também. Então a gente tem que entender que grande parte da Itaúsa é Itaú. E se o Banco Itaú performa mal, a Itaúsa consequentemente vai performar mal. Porque se o Itaú não entrega aquele lucro que ela estava entregando antes, a Itaúsa vai reduzir também o lucro que ela vai ter, que ela vai receber. Então, justamente aquela equivalência patrimonial vai ter uma redução. E bom, vamos começar então a falar sobre os riscos que o setor financeiro, tá, o setor bancário está sofrendo. Vocês devem saber, mas aqui no Brasil o setor financeiro ele é muito consolidado e ele é muito concentrado. Então, basicamente, os quatro maiores bancos do Brasil, que seria o Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander e o Banco do Brasil, eles possuem um peso gigante, né, no nosso Ibovespa, no nosso índice da Ibovespa. É basicamente 17,6% o peso que eles possuem. Então, pô, a gente está falando de quase um quinto da Ibovespa sendo o setor financeiro, tá? Esses quatro bancos, na verdade. Então, se esses quatro bancos performam mal, consequentemente a Ibovespa vai performar mal também, porque basicamente um quinto da Ibovespa são esses quatro maiores bancos. Isso também pode demonstrar para a gente justamente essa concentração que a gente falou dos bancos em relação ao setor financeiro, porque a gente tem quatro bancos gigantescos dominando basicamente grande parte do market share, tá, desse mercado, desse setor. Bom, só que com o avanço da tecnologia e a tendência de digitalização que a gente está no nosso mundo, tá, nesses últimos anos, essa barreira de entrada, né, essa concentração, ela vai se diminuindo cada vez mais. Então a gente pode ver que nesses últimos anos a concorrência no setor financeiro, no setor bancário, aumentou muito. Tá? E isso fez com que novas empresas fossem criadas, como as fintechs,
E para os bancos, isso passou a ser um ponto negativo, um risco a mais, justamente porque a barreira de entrada caiu e também porque essas contas digitais, por exemplo, não oferecem anuidade, então você pode ter a conta gratuita, você não precisa pagar a anuidade igual você paga no banco tradicional. Isso faz com que muitas pessoas preferem entrar num banco digital, como o Nubank, o Banco Inter, enfim, do que entrar no banco tradicional, onde vai ter que pagar tarifa de anuidade e essas coisas. Então o primeiro risco é esse, é basicamente o do aumento da concorrência e a queda na barreira de entrada desse setor. Bom, o outro risco seria o de inadimplência, tá? Então, o que acontece? No momento atual, muitas pessoas perderam emprego, ficaram sem renda e, consequentemente, a inadimplência nos bancos aumentaram. Então, o que causou, né? Qual o movimento que causou nos bancos? Eles basicamente tiveram que aumentar o dinheiro que eles guardam, né? Que eles investem na conta de provisões para devedores duvidosos. Então, aquela famosa conta PDD, que serão aquelas pessoas que eles têm uma média mais ou menos de pessoas, uma porcentagem, que eles sabem que são inadimplentes, que não vão pagar os créditos que devem ao banco, pagar as contas, enfim, toda essa parte de cliente, né? Toda aquela receita de clientes que eles esperam entrar, que eles sabem que não vai entrar. Então, justamente foi o que aconteceu. Nesse momento pelo qual a gente está passando, aumentou muito essa inadimplência. Tanto que eles tiveram que aumentar, em relação ao segundo trimestre, teve um aumento de 75% na quantidade de fundos, de dinheiro que esses 4 bancos principais direcionavam para essas contas PDDs. Então, no segundo trimestre de 2019, eles tinham investido cerca de 17,772 bilhões de reais, que no segundo trimestre agora de 2020 aumentou para 25,831. Então foi um aumento de 75%, tá? Eles praticamente quase que dobraram essa quantidade. Então isso também mostra justamente aquele risco econômico que a gente está vendo, que esse momento, nessa pandemia que a gente está passando, causou. Então a gente pode ver que os bancos eles estão menos seguros, né? Estão correndo mais riscos em questões de inadimplências e, consequentemente, a baixa receita deles, porque, pô, tem pessoal que não vai pagar, eles precisam investir o próprio dinheiro deles para isso, então eles vão precisar arcar com esses custos, porque eles sabem que vão ser inadimplentes. E isso é um outro risco, né, que tem, querendo ou não, que existe nos bancos, sempre vai existir. Só que nesse momento agora ele se tornou maior, tá? Então tá mais sério. E esse é o segundo risco que eu trouxe para vocês. Bom, e por fim, o último risco aqui que eu trouxe para vocês, obviamente existem mais, mas eu selecionei esses 3 porque são os que eu acho que pesa mais, tá? Então, o primeiro é justamente a barreira de entrada, concorrentes, o segundo é a inadimplência, e o terceiro agora seria o Pix, tá? Querendo ou não, o Pix é considerado pelos bancos, principalmente os tradicionais, uma questão de um risco, né? Uma ferramenta de risco para eles. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Pix ele vai ser uma ferramenta que o Banco Central criou. Em outubro agora foi iniciado os registros de chave, mas basicamente o Pix ele é uma ferramenta onde você vai poder fazer transferências instantâneas e vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, vai estar full time ali para você usar. Você vai lá e pode dividir na hora, em questão de 10 segundos, que é o que eles falam, o prazo, né, que vai demorar até 10 segundos, o seu amigo já vai estar com o dinheiro na conta, entendeu? Então isso é uma ferramenta ótima pra gente, porque vai ser gratuita, só que pensando no lado dos bancos, isso vai ser ruim, porque pelo fato de ser gratuito e por ser uma ferramenta que vai disputar com o TED e DOC, os bancos vão passar a receber menos tarifas, tá? Ou até mesmo vão zerar as tarifas que eles recebem com o TED ou DOC, justamente porque pra gente é melhor usar, pensando na pessoa física, é melhor usar o Pix, porque vai ser gratuito, ao invés de usar TED e DOC e pagar aquela tarifa que os bancos cobram, entendeu? Então, os bancos vão parar de receber essa receita do TED e DOC. Obviamente, não vai ser do dia para o outro, mas a tendência é que essa receita venha diminuindo. Só que nem todo risco representa um risco, né? Alguns riscos vêm com uma oportunidade. Então, a gente pode ter certeza que no futuro os bancos vão desenvolver produtos bancários, tá? Que eles vão gerar receita utilizando o Pix, com essa nova ferramenta que está disponível. Então não é de tudo ruim. A gente pode ver que, porra, pode representar oportunidades de novos produtos, uns produtos diferentes, lançamentos de produtos bancários que não existiam, que agora vão passar a existir justamente para os bancos gerarem mais receitas e que para a gente possa ser mais uma ferramenta que venha para auxiliar a gente no dia a dia, enfim. E com o Pix o que também vai acontecer é que vai diminuir a necessidade, né? Vai ter uma redução na necessidade de utilizar cartões, principalmente os cartões de débito, justamente porque você vai poder pagar aquele mercado que você foi, aquele sorvete que você comprou, utilizando no Pix, tá? Então os negócios vão poder receber também
utilizando o Pix. Você vai parar, consequentemente, né? A tendência é que você reduza justamente o cartão de débito, o uso de cartão de débito, que você vai poder pagar com o Pix, tá? E vai funcionar do mesmo jeito. O cartão de débito, ele tira o saldo que você não tem na conta e o Pix vai ser igual. Então, ao invés de você precisar ficar passando cartão, não sei o que, você vai ler o QR Code do Pix e vai pagar, entendeu? É bem mais fácil pra gente. E com essa redução do uso de cartões de crédito, a gente também tem uma redução nos prazos médios de recebimento. Então, consequentemente, a gente vai ter uma redução na necessidade dos negócios locais, pequenas empresas, enfim, de anteciparem os seus recebíveis. Então, por exemplo, eu, Pietro, abri um mercadinho e utilizo o Mercado Pago. Então, eu posso escolher lá quando eu quero receber, se eu quero receber aquela compra instantânea, dinheiro, né, daquele faturamento instantâneo, daqui 15 dias ou 30 dias. E esse recebimento de adiantamento, né, você paga uma taxa. Então, por exemplo, se eu não me engano, no Mercado Pago, para você receber no mesmo dia, na hora, é 4,99%, para você receber 15 dias depois é 3,99%, e eu acho que para você receber 30 é 3,5% ou 2,99%, é algo assim. Então, consequentemente, com o Pix, você não vai precisar mais fazer isso, entendeu? Porque o cliente vai poder pagar como se fosse um boleto, por exemplo, e fazer um TED, vamos dizer assim, na hora, que o dinheiro vai sair da conta dele e vai entrar para a sua, entendeu? Então os bancos que ganhavam essa porcentagem em cima vão reduzir também. A tendência é que eles parem de receber o quanto que eles recebiam, né? A receita com essas tarifas sobre o adiantamento dos recebíveis, a tendência é que diminua. Só que se você é aquela pessoa que pensa que os bancos tradicionais estão morrendo, eu sinto em dizer, mas você está errado, tá? Porque os bancos, eles não estão ficando para trás, eles estão fazendo os movimentos deles, eles estão investindo em outras empresas, principalmente em startups. Eu trouxe aqui para vocês, são basicamente 3 startups, tá? Então, o Santander, ele comprou basicamente 60% da corretora Toro de investimentos, eu acho que vocês conhecem. Já o Bradesco, ele também lançou a conta digital dele, a Blitz, e separou a Next, que era dele, né, como uma empresa separada. Então, ele criou a Blitz e separou a Next. A Next partiu e tornou outra uma empresa separada. E por fim, o Itaú e o Bradesco investiram 15 milhões de reais juntos na fintech Quanto. Então você pode ver que os bancos eles não estão ficando para trás, eles estão se movimentando, então eles estão investindo em startups, no mesmo ramo, em outras empresas, porque eles viram que não adianta mais ficar no tradicional, porque a tendência é que as receitas com TED, com tarifas, todas essas coisas venham a diminuir, e também porque a barreira de entrada, que a gente já falou, está bem mais baixa. Então a gente pode ver que mesmo os bancos tradicionais sofrendo, eles estão se movimentando, investindo em outros ativos, que a tendência no futuro é retornar em bons frutos, tá? Trazerem bons frutos para esses bancos. E fora a expectativa de melhora nos balanços dos bancos, porque eles estão reduzindo a quantidade monetária que eles estão investindo naquelas contas PDD, e isso gera um aumento no lucro dessas instituições financeiras. Ah, e outra coisa que vale lembrar é que o Itaú possui XP. Eles compraram 49,9% da XP, cerca de 3 anos atrás, um pouquinho mais, por 6,3 bilhões de reais. E agora eles possuem 46,05%, só que mesmo tendo essa redução, a XP ela teve uma valorizada gigante. Então, esses 46,05% hoje equivalem a 59,7 bilhões de reais, considerando o fechamento de 9 de outubro de 2020, que foi o fechamento que a Levante utilizou no relatório. Que a XP, desde o começo do ano, desde 2020, ela tem uma rentabilidade acumulada de 8,2%. Você passar para reais é o equivalente a 51,5%, porque a gente também considera a variação do real. Não sei se você sabe, mas a XP ela abriu o capital na bolsa de Nasdaq, lá dos Estados Unidos, e não na Ibovespa aqui no Brasil. Então, para você comprar XP, você tem que comprar abrindo uma conta na Avenue, por exemplo, e investindo diretamente lá fora. Só que aí você tem que fazer todo aquele trâmite de transformar o seu real em dólar, né, o câmbio, pagar câmbio, e depois você investir. Então, se a gente faz o caminho contrário, teve a XP lá na Nasdaq, tem uma variação, uma rentabilidade, né, positiva, acumulada de 8,2%, você pega também quanto o dólar valorizou em relação ao real, transforma para real, isso daí dá um total de 51,5%. Então, basicamente a XP valorizou 50% do que ela era desde janeiro. Isso é bom porque, consequentemente, a Itaúsa, que tem 91,8% de Itaú, ela também vai ter participação na XP, que equivale a 17,25%. Ou 22,3 bilhões de reais. Então a gente pode ver que a Itaúsa deixou de ser só Itaú. Ela também agora é XP, ela é algo a mais. Ela tem 91,8% em Itaú, mas ao mesmo tempo ela também tem 17,25% da XP. Então é ótimo isso, tá? Ela não é mais uma empresa que está focada assim, está centralizada em uma só.
ela passou a ser parte XP também. Então, pô, vale a pena você pensar, se você tiver aí com dúvida, se eu compro ou não, eu pelo menos eu gosto bastante por causa disso. Ela tem a maior parte do Itaú, que é um ótimo banco, que eu gosto bastante, mas ela também passou a ter parte da XP, que querendo ou não é a maior corretora do Brasil, né? Uma das melhores corretoras do Brasil. Então, porra, é uma puta empresa pra você parar pra pensar. Eu gosto bastante da Itaúsa, eu tenho carteira, mas lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? É basicamente informações que eu trouxe do relatório da Levante. E se você quer ver um pouco mais se vale a pena comprar, se vale a pena vender, entender um pouco mais o case da Itaúsa, eu vou deixar o relatório deles aí embaixo, tá? Na descrição, vou deixar o link na descrição. É só vocês entrarem lá, baixarem e ler. Bom, e a última coisa que eu trouxe para vocês, pra gente terminar o vídeo, é que o presidente da Itaúsa, Alfredo Setúbal, ele disse em setembro que a Itaúsa pretende nos próximos 5 anos ter entre 10 e 12 companhias, tá? Empresas na carteira dela. E ele disse que eles pretendem investir até 2 bilhões de reais em cada uma delas. E o legal é que ele também disse que a Itaúsa pretende comprar empresas no setor de educação, energia limpa, saneamento e saúde. Ao meu ver, são setores muito bons, é um movimento muito positivo, porque são setores que, querendo ou não, são subdesenvolvidos, tá, aqui no Brasil, e que, pô, a partir do momento que você investe numa empresa que você acredita que vai ser uma empresa boa, você tem um alto poder de crescimento, tá, nesses setores, porque, como eu já disse, eles são setores subdesenvolvidos no Brasil, são setores fracos. É só você ver que nem todo o Brasil tem condições de saneamento básico, nem todo o Brasil possui condições ótimas de educação, tá? O ensino público aqui no Brasil você pode ver que não é muito bom. Educação financeira, por exemplo, que é o intuito aqui do canal, muita gente não tem, tá? Então você pode ver que são setores que estão em falta. Energia limpa, por exemplo, no Brasil aqui não é comum você vê pessoas usando energia solar, enfim, carros elétricos, porque obviamente tem um custo mais alto, só que não é da nossa cultura, entendeu? São todos movimentos que ao longo do tempo vão mudando. Saúde nem precisa falar, né? É só você ver, olhar as condições que são o SUS. Então é legal isso, porque eu acho que são setores que você tem um alto potencial de desenvolvimento, de crescimento. E jovem, lembrando que esse vídeo não é recomendação, pelo amor de Deus, de compra nem de venda, tá? Mas sim uma análise que eu trouxe para vocês da Itaúsa, levando em consideração o relatório da Levante. Se você quer saber um pouco mais por que a Levante recomenda a compra com preço teto de até R$ 13,50 da Itaúsa, recomendo você ir na descrição do vídeo, baixar o relatório que eu deixei no link, tá? É só você clicar no link e baixar o relatório. Mas é basicamente isso. E se você está se perguntando por que nesse vídeo a gente basicamente falou do setor financeiro, setor bancário, é porque Itaúsa é 91,8% do Itaú. Então, praticamente a Itaúsa inteira é Itaú, tá? Agora a gente também tem a parte maior, que seria 17,25% da XP. Mas enfim, tá envolvida no mesmo setor, né? Setor financeiro. Então é por isso que esse vídeo foi voltado mais para o setor financeiro, porque querendo ou não, se você tem um panorama geral do setor financeiro, do que está acontecendo hoje em dia, você vai entender o porquê a Itaúsa está performando mal, porque basicamente porque ela depende do Itaú, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Eu sou o Pirru, você está no MDI, até o próximo vídeo. Fui!